Levanta a mão aí quem gosta de usar adubos orgânicos nas plantas. No vídeo de hoje vou te ensinar uma receitinha de mix que é poderoso e que também é facilitado. Você consegue fazer ele aí na sua cozinha, porque os ingredientes são resíduos dos nossos próprios alimentos, alimentos que fazem parte da nossa alimentação. E o que para muita gente é apenas resíduo que vai parar no lixo, para as nossas plantas, eles são verdadeiros tônicos, porque acrescentam muitas coisas boas para o vaso. Esse mix disponibiliza todos os nutrientes que as suas plantinhas precisam para ter um bom crescimento, florações abundantes e um desenvolvimento completo. E o melhor, para fazer ele, você não vai precisar comprar nenhum outro adubo no supermercado, na floricultura, nem na casa agropecuária. E você vai poder utilizar nas suas adubações o ano todo. Então, se você quer ter uma planta como essa, vigorosa, olha só o tamanho disso daqui. São anos de dedicação, mas para isso eu nunca deixei faltar nenhum nutriente. E aqui eu sempre fiz adubações orgânicas nas minhas plantas. E esse adubo que eu vou te ensinar na sequência, ele fornece todos os nutrientes que ela precisa. Por isso eu considero ele um verdadeiro NPK natural, principalmente para você que gosta de reutilizar, reciclar e que prefere fazer adubação mais natural nas suas plantas. Mas, Cristiano, qual que é a importância da adubação orgânica para as plantas? Primeiro de tudo, pessoal, os adubos orgânicos são os adubos fornecidos pela própria natureza. Muitas vezes, a gente tende a pensar que os adubos químicos, por possuírem uma quantidade mais elevada de nutrientes, seriam melhores. Mas não é bem assim, porque os adubos orgânicos também possuem boas quantidades de nutrientes que são suficientes para que as plantas tenham um bom desenvolvimento. Além disso, os adubos orgânicos acrescentam mais vida ao vaso, porque eles levam matéria orgânica, que vai ser utilizada pelos micro-organismos benéficos, como fungos, bactérias e parasitas do bem. Porque assim como nós temos a nossa microbiota intestinal, as raízes da planta também possui a dela, e é muito importante ter essa sintonia, porque esses parasitas vão decompor a matéria orgânica, vão decompor os adubos e vão ajudar a liberar os nutrientes para que a planta consiga absorvê-los. Uma outra vantagem da adubação orgânica é que há um risco menor de você acabar errando a mão e causando algum mal, como queimar as raízes ou queimar a planta, porque esses adubos geralmente tendem a ter uma liberação mais lenta dos nutrientes, a menos que você utilize aí um adubo que não esteja pronto para uso, como um esterco de aves, que não está ali decomposto. Se você colocar ali muito próximo à planta, pode ser que cause algum problema. Mas nessa formulação aqui de adubos secos, de pós, você vai ver que não tem esse perigo de fazer mal para a sua plantinha. Mas passando aqui para a nossa receita, vou te mostrar com esses adubos que você tem aí na sua casa, você não precisa sair comprar adubo nenhum, que eles são mais do que suficiente para você fazer a adubação das suas plantas o ano todo. E não só arroz deserto. Você pode usar ele para fazer adubação de suculentas, cactos, orquídeas, palmeiras, folhagem, flores, para frutíferas e até na sua horta. E o primeiro ingrediente é ela, uma velha conhecida nossa, que é a borra de café. A borra de café, pessoal, por si só já é um adubo mais que completo, porque ela tem na sua formulação o famoso NPK. Ela contém nitrogênio, fósforo e potássio, e também ela é rica em matéria orgânica, em carbono. Então ela enriquece muito o vaso, faz um bem danado para o desenvolvimento das raízes da planta. Mas o ideal é que você utilize ela sempre em parceria com outro adubo, como eu vou fazer aqui, um mix, que assim você acaba dando mais nutrientes para sua planta. É que nem você aí, você não come no seu dia a dia apenas arroz. Arroz o dia todo, café da manhã, no almoço, no jantar. Você come outros alimentos para você ter ali os nutrientes que você precisa para se manter saudável. O mesmo raciocínio a gente vai utilizar aqui no nosso mix. E aí pode surgir aquela dúvida, café feito com açúcar ou sem açúcar? Não faz diferença, pessoal, porque a borra de café ela também é um repelente contra insetos. Então não tem risco nenhum de a formiga ir no seu vaso. Inclusive muitas pessoas polvilham a borra de café em volta das plantas para criar uma barreira contra lesmas e caramujos.
E qual a quantidade que a gente vai utilizar aqui na nossa receita? Vamos usar tudo em partes iguais. Então aqui eu vou utilizar como medida uma colher de sopa, mas se você for fazer uma quantidade maior, você pode usar um outro medidor, como um copo ou se não um pote. Então uma colher de sopa de borra de café. Segundo ingrediente do nosso mix é um outro adubo orgânico muito importante que nós temos na nossa casa, que é ela, a farinha de casca de banana, que é rica principalmente em potássio, nutriente que é muito importante para arroz deserto porque ele ajuda a engordar o caudex, a entumecer as raízes. Mas além do potássio, a farinha de casca de banana também é rica em outros nutrientes, como por exemplo o manganês, sódio, cálcio, ferro e outros micronutrientes. Além disso, ela acrescenta no vaso matéria orgânica, assim como a borra de café, fazendo muito bem para as raízes da planta. Aqui no canal, inclusive, eu já tenho um vídeo onde eu mostro como que você faz esse adubo a partir da casca da banana. Aqui na minha casa, eu como a fruta, 1, 2 frutas por dia, e aí eu vou lá desfiando as cascas, jogo lá na minha calçada e deixo ela tomar sol por alguns dias. Elas vão desidratando e quando vejo que elas estão bem queimadinhas, vou lá, junto tudo e vou guardando dentro de um balde. E aí umas 2, 3 vezes por ano, eu tiro um tempinho para ir lá triturar no meu triturador e faço farinha para vários meses. Assim eu evito de ter aquela mão de obra de ficar sujando a minha cozinha. E quanto que nós vamos utilizar aqui na nossa receita de farinha de casca de banana? Mesma proporção, 1 colher de sopa. Terceiro ingrediente do nosso mix é um outro adubo orgânico benéfico para as plantas que nós temos em casa. Você já ouviu falar daquele ditado da pessoa que não quebra o ovo para não jogar a casca fora? Pois é, a partir de hoje você não vai mais jogar a casca de ovo no lixo, porque ela é muito rica em cálcio. Além disso, ela também fornece outros nutrientes para as plantas, como por exemplo, magnésio e potássio. E como que você vai preparar a casca de ovo? É muito simples. Você vai ali juntando no seu dia a dia uma grande quantidade. Você pode ou não retirar a pelezinha. Qual que é a diferença? Se você deixar a pelezinha do ovo, vai acabar gerando um pozinho a mais quando você for moer. Pode ser que dê um pouquinho mais de sujeira. Também se você usar uma quantidade exagerada, pode ser que dê um cheirinho ali de coisa podre. Mas se não, não tem problema, porque isso aí também vai se decompor e vai virar adubo para as nossas plantas. E aí na hora de você moer, é muito importante que você triture e faça umas partículas bem pequenininhas, bem finas, porque assim vai aumentar o contato das partículas com o substrato e isso vai ajudar a decompor, porque como ela é muito rica em cálcio, ela é um pouco difícil de estar sendo absorvida, ela acaba demorando um pouco mais. Então por isso que é importante que você consiga fazer um pozinho igual esse aqui, bem fininho, para facilitar a liberação dos nutrientes. E qual que é a quantidade que a gente vai utilizar de casca de ovo aqui na nossa receita? 1 colher de sopa também. E aí a gente vai pegar, vai misturar aqui os ingredientes do nosso mix. E na parte da aplicação do nosso mix de adubos orgânicos, vamos para a primeira situação, que é quando a gente vai fazer o plantio e replantio para estar adubando o nosso substrato. Principalmente quando você fizer a sua própria receita aí na sua casa. É muito importante que você utilize algum adubo para que a planta tenha todos os nutrientes para se desenvolver saudável. Também, outra situação muito importante que você pode estar utilizando no mix é no seu replantio, quando você quer recuperar aquele substrato velho que está lavado e você precisa devolver os nutrientes para ele. Aqui no caso, eu uso como medição os meus potes de 2 litros de sorvete e para cada litro de substrato você vai utilizar 1 colher bem cheia do mix. Então aqui no caso, para essa quantidade, eu vou estar utilizando 2 colheres de sopa e aí eu vou misturar aqui e vou fazer o plantio das minhas plantas. Segunda situação é quando você vai fazer adubação de rotina, adubação de manutenção nasquelas plantas que já estão plantadas. Com qual frequência que você vai estar adubando as suas plantas? A cada 2 meses. 2 meses é suficiente para você estar colocando este mix aqui, muito importante que você pode estar utilizando aí nas suas rosas deserto, nas suas plantas. Então, para um vaso desse, de 1 litro mais ou menos de substrato, você pode utilizar tranquilamente 1 colher de sopa bem cheia
do mix. Você vai chegar aqui na borda do vaso, vai afastar, vai espalhar e depois vai fazer a incorporação, misturando o mix, misturando o seu adubo com o substrato, para aumentar o contato e assim facilitar para que os micro-organismos benéficos comecem a fazer a decomposição e a liberação dos nutrientes para a sua planta. Já para esse vaso aqui, tamanho número 2, você pode estar colocando 2 colheres de sopa bem cheia do mix. E já para esse outro vaso número 3, você pode colocar de 2 a 3 colheres, coloca sempre na borda e mistura. E já para aquela bacia grande de 12 litros, para as grandonas, você pode colocar de 4 até 5 colheres. Então você vai chegar aqui na borda, vou fazer a demonstração para você, vai colocar o seu adubo, e vai dar aquela boa misturada para estar fazendo a incorporação. Essa é a maneira correta de você fazer adubação orgânica nas suas plantas. Não é chegar aqui só esparramar por cima e deixar virando aí uma porcelana, né? Virando um vaso aí de cerâmica aí nas suas plantas. Feito isso, uma outra dúvida que também pode surgir aí na hora da sua adubação é se você pode fazer a utilização do mix ao mesmo tempo com outros adubos químicos, como por exemplo o superfosfato simples, que é muito importante que você utilize na hora de fazer os seus plantios e replantios. Tem o vídeo dele aqui no canal, você vai usar uma tampinha de refrigerante para cada litro de substrato. Vai misturar. Então você pode usar o mix junto com o superfosfato simples. Assim como também você pode estar utilizando o osmocote ao mesmo tempo se você quiser. Não tem problema nenhum, eu faço isso aqui nas minhas plantas. Porque são adubos de manutenção e são adubos que não tem perigo de queimar sua planta. Porque todos aqui são de liberação lenta. No caso do osmocote também tem vídeo dele aqui no canal. Ele é um NPK de liberação lenta. São os famosos cotes. Então você pode estar fazendo essa adubação aí na sua casa, eu sempre fiz aqui na minha, e adubação orgânica junto com esses outros adubos importantes para as nossas rosas desertas, vira isso daqui. Olha o resultado dessas plantas que eu tenho 10 anos de cultivo. Você pode ver que todos esses adubos estão mostrando que eu estou no caminho certo. Então esse mix você pode estar utilizando nas suas rosas desertas, nas suas plantas em geral aí na sua casa. E claro, se você gostou aqui das dicas, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, ele é muito importante aqui para o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho aí embaixo para não perder mais nenhum vídeo novo. E agora vou deixar aqui nos cantinhos mais alguns vídeos com opções bem legais para você deixar as suas plantas do jeito que a gente gosta, tinindo de bonitas.